Olá pessoal, esta é a aula número 3 do curso de Eletricidade Básica do Zero. Hoje nós vamos falar sobre eletização. Nós já sabemos o que é uma carga elétrica e como elas se comportam eletrostaticamente. Vamos agora entender o que é eletização e quais são os tipos de eletização. A eletização nada mais é do que um processo de tornar um corpo eletricamente neutro em um corpo eletricamente carregado, por meio da transferência de elétrons. Atenção aqui, pessoal, por meio da transferência de elétrons. Lembre-se, sempre o movimento é de elétrons. Existem três formas principais de eletização: por atrito, por contato e por indução. À medida que formos conhecendo essas três formas de eletização, nós vamos perceber que esses são fenômenos comuns e acontecem a todo instante na natureza. Vamos iniciar aqui pela eletização por atrito. A primeira eletização por atrito ocorreu lá em 600 a.C., quando Tales Mileto atritou o âmbar com uma pele de animal e percebeu que o âmbar adquiria uma propriedade de atrair pequenos objetos. Essa foi a primeira eletização da humanidade. O âmbar ele recebeu elétrons da pele de animal, com isso ficou eletricamente carregado de forma negativa. Então, essa foi a primeira troca, a primeira movimentação de elétrons numa eletização por atrito. Olhando para o nosso dia a dia aqui, nós vamos perceber o seguinte: o fato de pentear o cabelo, nada mais é do que atritar o pente com o cabelo, fazendo a troca de elétrons e, consequentemente, a eletização do pente com cargas negativas e o cabelo com carga positiva. Ou seja, o cabelo cede elétrons para o pente. Então o cabelo fica positivo, porque perdeu elétrons. O pente recebe elétrons e se torna então negativo, porque recebeu elétrons do cabelo. Okay? Agora, numa eletização por atrito, como saber quem ganha, quem perde elétrons? Complicado, não? Mas para isso foi criada uma tabela chamada série triboelétrica. Ela ordena os materiais que se eletrizam por atrito quanto à tendência de perder elétrons, ou seja, quanto à facilidade de ficarem carregados positivamente. Vamos conhecer essa série triboelétrica. Então, temos aqui uma tabela, essa chamada série triboelétrica. Na parte superior, em vermelho, nós temos os materiais que têm facilidade de ceder elétrons quando atritados e se tornarem positivos. Na parte inferior, em azul, nós temos os materiais que têm facilidade em receber elétrons e se tornarem negativos. Então, um efeito de exemplos aqui, temos o caso número 1, onde nós atritamos um pedaço de lã com um pedaço de borracha dura. Inicialmente estão neutros, atritamos, e nesse processo a lã vai ceder elétrons para a borracha dura, ficando a lã positiva e a borracha dura que recebeu elétrons negativa. No caso 2, nós vamos atritar o cabelo humano com PVC, muito próximo lá do pente, Então o cabelo humano vai ceder elétrons, ficando positivo, e o PVC vai receber os elétrons, ficando negativo. No último caso, caso número 3, nós vamos atritar Teflon com a pele humana. Então, a pele humana vai ceder elétrons para o Teflon, ficando a pele humana positiva, e o Teflon recebe elétrons, ficando negativo. Uma outra informação que essa série triboelétrica nos dá é em relação à quantidade de eletricidade estática gerada. Ele diz o seguinte: quanto maior a distância entre os materiais atritados, maior é a eletricidade estática gerada. Ou seja, nos três exemplos nossos aqui, a pele humana e o Teflon é que estão mais distantes um do outro. Então, eles que vão gerar mais carga eletrostática. Ok? Vamos para o segundo forma de eletrização, que é por contato. Então, é o processo de transferência de cargas elétricas que ocorre quando dois corpos condutores se tocam,
fazendo com que haja uma troca de elétrons entre eles até atingir o equilíbrio. Ou seja, pegando dois corpos, entrando em contato, por que se falam aqui em corpos condutores de eletricidade, né? Porque ao se tocarem e se eles forem condutores, existe uma facilidade do movimento de elétrons. Então, com isso, no eletrização por contato, os materiais que são condutores são mais facilmente eletrizados. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Um exemplo de um material. Corpo A, corpo B. O corpo A está neutro, número próximo ao número de elétrons, e o corpo B está positivamente carregado. Ao colocarmos em contato os dois corpos, A e B, acontecerá um movimento de elétrons do corpo A para o corpo B, buscando o quê? Neutralizar o corpo B até equilibrar essa carga entre os dois corpos, certo? Após o ocorrido equilíbrio, nós separamos as cargas e o que acontece? O corpo A se torna positivo e o corpo B ainda continua positivo. Mas houve um movimento de elétrons, ou seja, o corpo B que estava positivamente carregado, ele continua positivamente carregado, mas não tão quanto estava no estágio inicial, porque houve uma troca de elétrons de A para B. Agora é importante, a quantidade de cargas inicial é exatamente a quantidade de carga final. Carga não se cria, carga não se destrói, né? Então lembre-se sempre disso. Se o corpo A e o corpo B forem idênticos, ou seja, da mesma forma e mesmo tamanho, após esse contato haverá uma distribuição equitativa de carga, ou seja, as cargas de A e as cargas de B serão exatamente iguais. Se eles não forem idênticos, haverá uma distribuição desuniforme de carga, ou seja, A pode receber mais do que B, dependendo da forma, dependendo do tamanho. Mas a quantidade de carga não muda. A quantidade de carga inicial é a mesma quantidade final do processo. Lembre-se sempre, carga não se destrói e carga não se cria, né? Carga se mantém, ok? A ionização por indução. A ionização por indução é muito parecida com a ionização por contato, só que não ocorre contato entre os dois corpos. Vamos lá. Vamos imaginar aqui um corpo A carregado positivamente. Poderia ser negativamente também, não tem problema, mas aqui vamos trabalhar com ele carregado positivo. E um corpo B neutro. Ao aproximarmos o corpo A, chamado aqui corpo indutor, porque ele está carregado, do corpo B, chamado aqui corpo induzido, porque está eletricamente neutro por enquanto, o que vai acontecer? Vai acontecer um fenômeno chamado polarização. O que seria isso? As cargas positivas do corpo indutor vão atrair as cargas negativas do corpo induzido e vão repelir as cargas positivas do corpo induzido. Então, haverá uma polarização aqui. Um polo menos, um polo mais. Vamos imaginar que nós não conectemos a Terra aqui. Ou seja, paramos o processo aqui, sem conexão à Terra. Então, houve a polarização. Se nós afastarmos os dois corpos, eles vão voltar na mesma situação inicial. Ou seja, não houve troca de carga, não houve nada. Agora, se nós conectarmos ao Terra, o que vai ocorrer? A Terra é uma grande massa negativa. Então, cargas negativas vão vir por aqui, cargas negativas vão buscar a neutralização dessas cargas positivas, certo? Até ocorrer o equilíbrio. Ao desconectarmos aqui, e separarmos os corpos, o corpo indutor mantém a mesma quantidade de cargas inicial, ou seja, o corpo indutor não trocou carga, ele simplesmente fez a indução e a polarização aqui no caso. O corpo B, que era neutro, ele ficou carregado negativamente.
correto? Vamos imaginar aqui agora se nós trocássemos e trabalhássemos com um corpo aqui positivo. Se aqui fosse negativo. O corpo carregado negativamente. Então aqui se continuaria neutro. Aqui seria negativo. O que iria acontecer? Iria acontecer uma polarização contrária aqui. O negativo ia atrair os positivos e ia repelir os negativos. Ou seja, uma polarização ao contrário do que aconteceu quando era positivo. Se não conectarmos aqui no Terra, não acontece nada. Conectando aqui no Terra, como aqui estão os elétrons vão descarregar aqui. Descarregando, vão ficar aqui o quê? Só as cargas positivas. Então, ficará carregado positivamente. E o corpo indutor? Da mesma forma, nada vai acontecer no corpo indutor. Não troca carga nenhuma. Ele simplesmente participa desse processo como sendo um indutor. Aquele que polariza e depois, consequentemente, pelo aterramento, faz a descarga e a neutralização das cargas. Ok? Pessoal, aqui encerramos a nossa aula do número 3. Na próxima aula nós vamos fazer alguns exercícios de fixação dos conceitos até agora estudados. E depois, na aula número 4, nós vamos falar sobre campo elétrico e potencial elétrico. Muito obrigado e até a próxima aula.